Do nada, porque Deus é idiota, que Deus é bobo, que Deus pega qualquer um e enche do poder e tá com ele ali, sem um motivo, sem uma razão, sem uma circunstância. Será que é assim? Não, não é não, te garanto que não é. Te garanto que não é. Eu vejo o profeta Elias, ele passou um grande preço aqui, ó. Teve que passar grandes aflições, passou fome, passou várias lutas aqui, ó. Por causa de um povo que era rebelde lá, que o povo de Deus tinha que mandar praga, fome lá pro povo lá, até ele teve que passar necessidade. Mas Deus mandava o corvo que levava pão e carne pra ele lá. Quando não, a viúva lá teve que ajudar ele. Olha isso aí. Coisa de profeta. Cheio do poder de Deus, da intimidade de Deus. Mas todos que atravessou o caminho do profeta Elias, morreu e se desgraçou. Teve alguns casos que Deus mandou de fogo do céu e matou fulminado 51, um capitão com 50 homens. E era do povo de Deus, era soldado do povo de Israel. Então tem gente que é querida, tem gente que é querido por Deus, tem gente que é diferente. Não mexe com ninguém, irmã. Não mexe com ninguém não, irmão. Fica na sua tranquilo, irmã. Vai só adorando o Senhor. Sai do pecado. É o pecado que o diabo fica te arrastando para as coisas que não prestam, para você se desgraçar. O diabo sabe muito bem quem é os diferentes na terra. Por isso que eles perseguem. Ele vai usar você para perseguir os diferentes. Pra quê? Pra você se desgraçar, porque ele fala: se eu não conseguir destruir o profeta, se eu não conseguir destruir esse homem de Deus, essa mulher de Deus, eu vou conseguir pelo menos destruir quem tá fazendo problema pra ele, pra ela, porque o Criador vai fazer alguma coisa. Então o diabo, ele joga sujo. Ele já joga dos dois lados, porque ele já fica ali e fala: olha, se eu conseguir destruir ele, é maravilha. Agora, se eu não conseguir, pelo menos esses aqui eu vou destruir. Ah, isso é certeza. Porque o diabo já viu o que Deus fez com um monte de gente que se levantou contra os profetas, contra os irmãos no caminho. Se desgraçou. Porque o profeta, ele não está atrás na ganância, na porcaria da terra, dos lixos da terra. Ele quer saber das coisas do céu, dos dons, das coisas espirituais, de estar com Deus, de ajudar o próximo, de fazer as coisas boas. Fazer a vontade de Deus. Isso não quer dizer que ele é otário, que ele é idiota, que ele vai fazer papel de palhaço. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O profeta, ele é diferente. O profeta, ele é justo. Do profeta você vai ter aquilo que você merece. Agora eu vou te provar aqui que um rapazinho, ele não vigiou e ele foi dar lugar pro diabo. Porque Eliseu era profeta, ele recebeu a sucessão do profeta Elias. Que profeta, ele é sucessão. Você não vira profeta, já te falei isso aqui. Paulo vai dizer que você pode buscar os dons do Espírito. E entre o dom de profecia e o dom de línguas estranhas, é melhor que você busque de profecia, Paulo vai dizer. Então você pode buscar o dom de profecia. Você vai trazer algumas profecias, algumas revelações que vai surgir, que vai acontecer. Mas isso não quer dizer que você é profeta. Profeta tem a espada flamejante da justiça, ele vem com o poder de Deus. Quem busca o dom de profecia, você recebe um dom, aí Deus te usa e fala: vai acontecer isso, tá acontecendo aquilo, vai acontecer aquilo outro, e se cumpre. É um dom de profecia, não é profeta. É um dom, Paulo fala sobre isso daí. Tá entendendo? Agora o profeta, ele é sucessão, ele nasceu, e ali ele vai passar esse ofício, antes dele morrer, para outra pessoa se tornar profeta no lugar dele. Entendeu como é que é? Então isso foi o que aconteceu com Elias. Ele passou para Eliseu o cargo, a capa, a responsabilidade de profeta. E Eliseu tinha um servo que era Geazi. E aí tinha um capitão, e esse capitão, que era o capitão Naamã, que era do exército do rei da Síria. Sabe, ele era um cara conceituado, muito respeitado, porque ele era um herói de guerra na Síria. Ele venceu muitas batalhas, né? E ali o rei o honrava, respeitava muito, né? Então o que acontece? Esse capitão das tropas da Síria, né? Ele tinha uma enfermidade, que é a hanseníase de último nível agora. Que é essa enfermidade que carcome a carne, sabe? Então, isso é a lepra. Então ele tinha essas sequelas, essas enfermidades em todo o corpo dele.
E aí uma jovem falou que se ele fosse para Samaria, né? Conversando com a senhora, se ele fosse em Samaria, o profeta o curaria. Porque o profeta tem esse poder. Para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus, não é para a glória dele. Mas ele traz a cura. Inclusive um amigo aqui estava com a filhinha dele entubada, eu já falei isso para vocês, estava no hospital, internada, entubada. Eu orei por ela, isso na parte da tarde, já era noite já, umas 18, quase 19 horas, orei por ela. Quando foi no outro dia de manhã, ele já mandou o vídeo, ela já bem, já brincando, já estava entubada no dia, no outro dia já estava brincando. Aí a cura é o poder de Deus, Deus curou a criancinha, glória a Deus, é a glória do Senhor, que eu não sou nada, eu não sou ninguém. E já aconteceu várias outras curas, outros milagres, muita coisa, não gosto de ficar contando aqui, porque é a glória do Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando fazia cura, os milagres lá, e falava, ó, não conta pra ninguém não, tá bom, não precisa falar nada e tal. O pessoal acabava comentando lá, mas ele falava pra não falar nada. Por quê? Porque ele não queria a glória, ele não queria aparecer. Ele estava levando aqui na terra a glória pra Deus Pai. Olha isso. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não estava nem levando a glória para ele, estava levando a glória para Deus Pai. E eu levo a glória para Deus Pai e para ele, agora Jesus Cristo, Deus Filho. E o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Então a glória não é minha. Então eu não fico nem falando por causa disso. Mas eu estou falando aqui agora, porque assim como aconteceu com o profeta Elias falou para Naamã, através da minha vida aconteceu com a criancinha também. E não tem distinção nenhuma. Todo mundo é irmão, todo mundo é igual, e Deus escolhe pessoas para usar na terra, e é a vontade dele, ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Porque Moisés matou um egípcio lá e foi homicida. Tinha matado um homem aí, mas Deus usou Moisés poderosamente, você já conhece Moisés, né? Paulo, o apóstolo Paulo, você sabe do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo matou gente também, prendeu cristão, espancou gente, colocou crente na cadeia e tudo. E ele escreveu quase o Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento todo foi escrito pelo apóstolo Paulo. Olha isso. Então Deus não escolhe como o homem escolhe, não. Deus não vê como o homem vê, não. Talvez você queria que o homem fosse santíssimo, todo diferente, ou cresceu na igreja para ser um santo homem de Deus, escolhi Deus. Às vezes esse daí está na igreja e é galho seco. A Bíblia diz até que os últimos serão os primeiros. Então Deus não vê como o homem vê, tá entendendo como é que é? Só que aquele que Deus está nele, ele mostra. Tem o poder nele, tem a presença de Deus nele, é cheio do poder, cheio do Espírito Santo. A presença de Deus se manifesta de longe, a quilômetros de distância, você sente o poder de Deus. Você sente a presença de Deus, Deus se manifesta. E tem milagre, tem cura, tem vitória, tem bênção. Você olha para a própria pessoa e já vê mudança na vida dela. Você fala, não, esse cara aí é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Quem conhece a história, vê de perto, vê Deus. Então quem Deus escolheu, ele confirma que está ali. Tá entendendo como é que é? Então o que acontece? O profeta, ele é diferente. Não vai você ser um obreiro, ou ser um diácono, um cooperador, um presbítero, e você querer se igualar ao profeta, ou querer dizer, por que o profeta é assim? Porque ele é assado. Porque ele está mandando palavra de maldição. Palavra de maldição até Jesus mandou. Você quer saber? Para Tiro e para Sidom ele amaldiçoou aquelas duas cidades. Tanto que se cumpriu e até hoje está lá, aconteceu. Ele amaldiçoou o templo lá. E não aconteceu, 70 anos depois, olha lá, caiu tudo lá. Deus destruiu tudo lá, tá só o muro das lamentações lá. Até Jesus amaldiçoou, você quer saber? Até Jesus falou para os fariseus que eles tinham por pai o diabo. Na cara deles, vocês têm por pai o diabo. Porque o homem de Deus, ele fala na cara. Ele não fica com pilantragem de joguinho do diabo tramando por trás, não. Isso é coisa de Judas, pilantra, safado, traidor. Que na frente quer e por trás fica tramando, fazendo o jogo do diabo. Isso é coisa de Judas, pilantra, safado, que não tem vergonha na cara, endemoniado. Que Judas estava endemoniado, filho do diabo. O próprio Jesus falou, tem um aqui que, entre vós aqui, tem um aqui que é Satanás. Já não era um apóstolo de Jesus. Cadê os milagres que Judas fez lá? Nenhum. Cadê as curas que Judas fez lá? Nenhuma. Porque não era sincero diante de Deus, era um ladrão, ficava roubando o dinheiro das ofertas, dos dízimos lá, e queria prejudicar os irmãos e estava tramando contra o próprio Jesus Cristo. E o fim dele você já viu como é que foi, né? Então se tiver safado aqui, algum fariseu safado aqui que fica com pilantragem, roubando dinheiro da igreja, fica prejudicando os irmãos, você toma vergonha na cara, Deus tá te vendo, tá? Fica dando lugar pro diabo andando com o tinhoso aí que você vai ver o seu. Já o diabo vai te desgraçar a sua vida. Ou você tá pensando que vai ficar tramando contra os irmãos aí de bolinho furado? Vai ficar roubando dinheiro do dízimo da oferta, dinheiro de abençoar as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus aí, pra levar a palavra de Deus que tá tudo bem? Você tá roubando até Deus, rapaz. Você não tem vergonha na cara não, seu ladrão?
seu cão guloso, seu corrupto.